grandão. Se você aparecer, eu vou aparecer também. Nossa mídia aqui. Joga minhas mãos. Amado Deus, grandioso Pai, seja o Senhor com o pastor Jorge para trazer a tua mensagem para a gente. Abra nosso ouvido, Senhor, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Abra nosso coração, Senhor, para agradar o Senhor. Nela e não esquecermos também. Seja com cada um de nós, Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, se renove, Senhor, mesmo diante, Senhor, dos nossos pecados. Sei que não somos merecedores, Senhor, mas, Pai, seja com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Você não conhece os camadas, não, Fernando, você frequente com o público brasileiro. E ela, mas ela vai, se Deus quiser, ela vai ministrar aqui para a gente, em nome de Jesus, nós já ministramos o das irmãs. A gente já está sabendo, já botaram na nossa fogueira, se Deus quiser, ela vai estar compartilhando aqui com a gente também. Meus queridos, boa noite. Você está indo muito mais, né? Estamos sentindo os seus anéis. Oi? Som. Vamos passar o tempo. Daqui a pouco vai começar os outros cultos, né? De vizinhos, a gente vai participando do louvor dos outros. Mas é uma bênção. Querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 13. Eu queria falar um pouco sobre ferramenta. Você deve ter pensado assim, vai falar sobre mim também. É uma parábola de Jesus muito conhecida. Sobre o semeador. Todo mundo botou ele? Sua Bíblia, seu aplicativo. Diz o seguinte: quando Jesus saiu de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se a ele muita gente, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e quando semeava, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu aos pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram. A outra caiu em terra boa, e deu fruto, uma 100, e outra 60, e outra 70 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, perguntaram: por que foram por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, porém aquele que não tem, até aquilo que não tem, ele será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque para que vendo eles não veem, e ouvindo não ouçam nem compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu escuto. Mais bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus vai explicar a parábola para eles. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Quem foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? Não é muito difícil não, né? Não tem muita coisa que explicar dessa parábola não. Porque Jesus conta a parábola e depois Jesus explica a parábola. Então não tem muita coisa para falar. O que Jesus está dizendo aqui é que a palavra é a semente, né? E os terrenos são as pessoas, somos nós. E é justamente sobre isso que eu queria falar, sobre os terrenos. Porque se você repare bem, o problema aqui não é com a semente que é lançada, correto? Porque se tia Fátima, uma terra dá 100 por 1, o outro dá 60 por 1 e dá 30 por 1, por que a outra as aves do céu vieram sufocar? Então o problema não é com a semente, o problema é com a terra. Por isso que eu falei que eu vou falar sobre semente muito. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. A gente não entende que somos roubados pelo maligno porque nós somos rasos em relacionamentos com o próximo e com Deus. E somos escravos dos nossos prazeres. Eu imaginei primeiro que essa primeira terra seria a terra mais difícil de comentar. Porque eu ouvi uma vez o pastor Paulo Borges Júnior, o que ele fez? É óbvio, gente, que a parábola está falando de pessoas, tá? Mas ele fez a seguinte analogia, dona Berenice, como se cada etapa, cada terra dessa fosse um estágio na nossa vida. Então, esse primeiro estágio em que a planta, em que a semente cai e logo o maligno arrebata, é como se fosse a nossa infância. Porque quando a gente é criança, a gente não tem concentração, já reparou isso? O filho de vocês concentra alguma coisa? Se concentra um fenômeno, né? Que geralmente o tempo de atenção da criança é curto. Geralmente a criança, ela começa, daqui a pouco passou uma borboleta, ela foi embora com a borboleta. Ele compara esse período à infância. Eu, se fosse fazer analogia, eu faria a seguinte analogia: eu colocaria esse estágio como um estágio da ignorância, como um estágio em que a gente recebe e logo se permite que o maligno leve. O segundo estágio, em que ele, versículo 19, acompanha comigo: ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rebate o que foi semeado. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O segundo período, que é versículo 20, que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse período ele compara a adolescência. Eu compraria o sentimento da paixão, porque eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já se apaixonou. E nenhum sentimento do mundo é maior do que a paixão. Naquele presente momento, você faz qualquer coisa pelo alvo da paixão, porque você está muito apaixonado, você está muito empolgado. Só que a paixão logo esfria, logo passa. E é normalmente, né, quando a gente ouve a expressão que a gente tem que voltar ao primeiro amor, está falando desse primeiro sentimento, está falando dessa primeira paixão, dessa coisa que toma a gente e sabe, parece que vai arrebatar, parece que a gente pode vencer o mundo, Marco. Parece que a gente pode perdoar qualquer coisa, mas logo aquilo vai esfriando. Por quê? Porque não tem raiz. E aí ele compara com a adolescência. E nenhum ser é mais intenso que o adolescente. Ele acorda hoje para mudar o mundo. Amanhã ele não arrumou nem a cama dele. Eu não sei se vocês lembram da adolescência de vocês, eu lembro um bocadinho, apesar de que tem bastante tempo. Eu era muito idealista, eu era muito chato. Eu era aquele escritão chato, sabe? Que julgava todo mundo. Nossa, que sangue. Só que daqui a pouco aquela paixão passava. Daqui a pouco vinha a intensidade, acabava. E aí vinha sentimento de culpa. E aí vinha, sabe, sentimento de incapacidade. Mas o terceiro estágio, que a gente vai ver aqui, é o versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos e ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo sufocam, e a sedução das riquezas sufocam e a árvore fica infrutífera. Eu chamaria esse período da preocupação. Você já reparou como é que a vida hoje em dia é sufocante, é preocupante? Às vezes eu me sinto péssimo, porque às vezes eu falo assim, eu quero fazer isso, que eu falo, filho, não tem como te dar atenção agora.
e demais coisas, às vezes perdem a atenção da gente. E a gente está sempre muito ocupado. É onde o pastor Paulo Borges Júnior chama da idade adulta. É onde você está ocupado demais. O profeta da Ilama dizia, né, que o homem gasta saúde para conseguir dinheiro, depois gasta dinheiro para conseguir saúde. Ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E essa é a nossa fase adulta. Essa é a fase da vida da gente em que os cuidados da vida, a necessidade, a riqueza, a necessidade de ganhar, e a gente tem sempre uma justificativa. Já não estou eu ganho pão. Não, mas eu tenho que ir para o tipo, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, óbvio, você tem que trabalhar. Alguém está dizendo que se você não trabalha, não, você tem que trabalhar. Só que às vezes, já comentei isso uma vez, a gente trabalha sobre a seguinte, principalmente a gente tem filho. Você tem filho também? Tem, Fernando? Tem filho também? Quanto? Ixi, esse aqui gasta, né? Normalmente, quando a gente tem filho, a gente fala o quê? Não é a nossa desculpa, né? Mas a nossa justificativa, tia Fátima, é vou fazer tudo para que meu filho tenha o que eu nunca tive. E é normalmente o erro que a gente comete, né? Porque normalmente aquilo que a gente não teve fez a gente as pessoas que nós somos hoje. E a gente pega e cerca a criança de cuidado. Primeiro, acabamos de criar um ser humano inviável, porque possivelmente vai ser uma pessoa insuportável. E segundo, a gente pega, gasta toda a nossa vida para que o nosso filho tenha aquilo que a gente não teve. E a única coisa que falta para o nosso filho é ter um pai e uma mãe. Porque às vezes a gente fica tanto focado nas coisas da vida que a gente simplesmente deixa de ser pai e mãe. Por quê? Porque a gente está ocupado demais tentando dar para o filho da gente aquilo que a gente nunca viu. E o último estágio, que obviamente eu estava ouvindo essa semana, é o Zé Bruno. Eu não gosto do Zé Bruno ao vivo, não. Gosto da pregação e da música do CD. O ao vivo eu não gosto, não. E ele estava falando o seguinte, que a vida da gente é uma escola. E é pena que quando a gente começa a aprender, a gente já tem mais anos contados do que anos para frente. Quando a gente finalmente começa a falar assim, agora eu estou entendendo, a vida já está acabando, já passou da metade. A gente fala ladeira abaixo, né? Quando você está antes dos 40, você está ladeira acima. Quando você chega aos 40 e pouco, você já feliz. Você já está vendo mais o final do que o começo. E esse momento é onde a gente finalmente encontra a sabedoria. Esse momento seria o momento que a gente começa a ficar ancião. A gente começa a entender o que tem que fazer, mas as pernas da gente não tem força para ir lá buscar. Não é estranho? Você finalmente sabe onde você tem que ir, mas você já não tem força para ir lá buscar mais. Por quê? Porque a gente, como diria lá o profeta, passa a vida inteira buscando coisas que não têm sentido. E depois a gente gasta as coisas que não têm sentido para tentar segurar as que não têm sentido. Mas o fato é que a vida da gente é como água, ela escorre. Ela é um segundo. Para pensar quanto tempo que você não era adolescente, quanto tempo, não sei se vocês têm lembrança de criança, estou velho, mas tem lembrança de criança ainda. Tem também, tia Fátima? Eu queria ser fuzileiro naval, PQD. Olha eu aqui com essa barriga mundinho, brigando para fazer exercício 2 vezes por semana, Dudu brigando comigo, que quer conversar com as crianças, eu quero tirar o couro deles, e a vida passa. E se a gente parar para analisar, e a gente fizer uma contextualização dentro da palavra de Deus, a gente percebe que dentro da casa de Deus, às vezes a gente é assim também, da mesma maneira. Às vezes a palavra de Deus vem ao nosso coração e a gente simplesmente permite que ela seja arrebatada pelo maligno. E tem períodos da vida da gente em que a gente se intensifica, que a gente busca com paixão, mas a gente logo permite que aquilo vá. E tem momentos na vida da gente que o coração está duro demais. Pô, esse cara não vai pregar, não. Esse cara não aceita, esse cara faz a mesma coisa que eu. Todos eles fazem. Só tem uns que escondem mais que o outro, só tem uns que mascaram mais que o outro. Quando morrermos, todos nós estaremos morrendo pecador. Não importa quão famoso seja esse pastor que você admira da internet, ele é feito da mesma carne podre que você. E o que eu acho maravilhoso na Bíblia, Rafael, é que a Bíblia ela não tem a mínima intenção de esconder a podridão dos seus heróis, a mínima. Porque quando você olha Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, e fala assim, pô, vai ser uma história gloriosa, porque ele é o rei que matou o gigante, o cara é rei. E quando ele vê a mulher do outro, ele não tem coragem de ir lá e enfrentar o cara. Ele pega e mata o cara com a espada do inimigo. Porque, sei lá, antigamente a gente via os filmes de
duelo, né? Que o mocinho duelava pela mocinha, mas não foi isso não. Ele matou o cara com a espada do inimigo. Tamanha foi a covardia. E a Bíblia não tem a intenção de esconder. E às vezes a gente fica com essa ilusão, sabe, olhando as pessoas de longe. Eu estava falando, acho que foi com o Hugo ontem, que tinha uma série que era adolescente chamada Blossom. Alguém lembra da Blossom? Para não me chamar de muito velho, obrigado. Pelo menos eu lembrar. E aí, uma vez a Blossom decepcionada com as amizades que ela achava que eram realmente amizades, reclamando com o pai dela, e o pai dela, dona Berenice, entrega para ela a seguinte sabedoria: nunca sente na primeira fila do balé, porque quando você senta, a mágica acaba. Porque quando a gente está lá longe, a gente não vê a bailarina conspirando, ela é só uma boneca de louça perfeita. A gente não vê que os pés delas têm calo, a gente não vê que a meia dela às vezes puxa um fio, porque quando a gente está longe, na expectativa, tudo é perfeito. E é por isso que às vezes você me vê soltando uma pérola aqui, falando uma bobagem, além das que eu normalmente falo, é para que você não tenha expectativa nenhuma sobre mim. Nenhuma, zero. Se me chamar Jorge, eu vou atender. Pastor, se me chamar Jorge, eu vou atender. Se me passar um cheque, eu também atendo agora. Não tem isso. Para a gente não viver, sabe, essa vida de expectativa falsa sobre coisas que não existem. E aí, meu amado, eu quero te convidar novamente para falar, para a gente voltar aqui. A escalada dos frutos, porque quando a gente entende que a palavra de Deus, ela nos chama de terra e ela nos pede para frutificar, vamos entender o seguinte: por que uma árvore frutifica? Por que a gente vai até uma árvore, tia Fátima, melhor? Por que a gente vai debaixo da bananeira? Produz o fruto, mas e aí? Por que você come fruto? Porque ele é o quê? Porque ele é doce, porque ele é doce. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que o frutificar é a gente ser aquele santarrão chato para crescer. E o que acontece? Porque a gente acha que é fruto crescendo na gente, o que a gente acha que é justiça, às vezes é justiça própria. Às vezes a gente olha para si muito melhor do que o outro. E a gente fala assim: não, isso aqui é justiça. Não, isso não é justiça, isso é veneno. Porque fruto é tudo aquilo que aproxima as pessoas de você. Em outras palavras, o que a parábola está dizendo é que a palavra de Deus tem que tornar a gente doce. A palavra de Deus tem que tornar a gente melhor. Porque às vezes a gente só fica olhando, a gente às vezes vê alguém no momento do culto emocionado, cheio do Espírito Santo, e isso é bom, isso é ótimo. Só que às vezes a gente julga aquela pessoa pelaquela aparência. E quando você começa a conviver com ela, você percebe que não tem doçura nenhuma. E aí é o que Jesus chama os fariseus. Por dentro, caiado, branquinho. Por fora, branquinho. Por dentro, é osso, é podre. Porque o Evangelho chama a gente para frutificar. E às vezes nem sempre todo fruto ele é devidamente notório. Sabe, às vezes tem aquele fruto que você vai minguadinho. Eu nunca tinha comido cereja. Tia Fátima, nunca tinha comido. A Paloma levou um bolo lá no mundo, eu comi cereja. Você olha a cereja, não dá nada, mas eu troço gostoso, eu troço doce. E é isso que o Espírito Santo, o frutificar em Deus, tem que fazer com a gente. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: normalmente a gente acha que o frutificar vai vir do extraordinário para o ordinário. Normalmente você vê alguém falando com muita eloquência, alguém cantando milhares de pessoas, alguém sendo usado por Deus para trazer algo para o coração de muitas pessoas. Eles falam: eu quero ser assim. Só que normalmente a escalada ela é ascendente, ela não é descendente. Às vezes a gente quer começar pelo máximo, pelo melhor, e Deus está chamando a gente para o chão da simplicidade, para o chão da vida. A maior parte da vida da gente é natural. Vai ter momentos de sobrenatural, vai ter momentos de aquecimento do coração, vai ter momentos que você vai sair daqui regozijante, mas vai ter momentos que você vai sair daqui cansativo, porque isso faz parte da vida, e na verdade é sobre isso que eu queria falar. Porque às vezes a gente espera que a vida seja simplesmente os momentos que nos fazem suspirar, mas o fato é que a vida são os momentos de respiração normal, de muito simples. E isso é frutificar. A palavra nos diz o seguinte: quando a gente é fiel no pouco, a gente é colocado sobre o muito. Mas quando a gente é infiel no pouco, como que a gente vai
E é o que Jesus acabou de afirmar: aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Eu não produzo frutos para me tornar discípulo do Evangelho. Eu sou semeado pela palavra, daí eu frutifico. Você já viu uma árvore fazendo força para frutificar? Não. O movimento natural dela é frutificar. Quem dá o crescimento, gente? Quem dá o crescimento? O Espírito é Deus. Às vezes a gente quer forçar uma situação, às vezes a gente quer lá, bondade, benignidade, mansidão, e a gente quer forçar ser manso. E funciona. Por um dia, por 2, por 3, até que o cara arranha o seu carro. Aí você sai filho de Belial, porque nada é pior do que um homem na sua razão. A gente já falou sobre isso aqui, não falou? Porque quando você não está na sua razão, Duda, aí a gente vai com arrependido, né? Um osso moído, a orelha batido o rabo em uma espada. Agora, quando a gente está com a razão já, a gente sai fumegando. Porque eu estou com a razão. E nada é pior do que um homem na sua razão. Porque nesse momento a gente para de enxergar misericórdia. A gente para de enxergar aqueles atributos que o Evangelho chama a gente. Aquele ser bobo, aquele tomar um prejuízo, aquele andar mais uma milha, aquele vai entregar tudo, entregar também a capa. Porque a gente está com razão. Mas o que eu queria falar, gente, a parábola é simples de te responder. O que eu queria falar é o seguinte, que a gente às vezes tem uma síndrome de Gabriela. Já ouviram a profetisa Gabriela? Eu nasci assim, Gabriela. E a gente tem uma síndrome de Gabriela, porque a gente às vezes acha, eu sou terra seca, eu sou terra seca, eu vou morrer terra seca. E como diria o Aladinho, só os meus piolhos vão chorar. Essa tem que ser muito velha, às vezes a gente acha que a gente é do jeito que é e vai morrer assim. Mas eu trouxe um exemplo bíblico para vocês verem do como a gente é mutável, do como a gente pode simplesmente de um segundo para o outro se tornar uma outra coisa. Você quer ver? Mateus capítulo 16, versículo 13. Já ouvi milhares de pregações sobre isso, eu tenho certeza disso. Quando chegou a Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem, pois, que é o Filho do Homem? Responderam: bem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, formou na palavra, respondeu: isso aqui é o nome de Deus. Isso aqui foi o que? Revelação de Deus. Vê comigo aí: tu és um Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não foi carne nem foi sangue, mas o meu Pai que está no céu. Isso não é pensamento humano. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno nada poderão fazer contra ela. Dar-te as chaves do inferno. E ele perdi? Lembra mim? Dar-te as chaves do reino do céu. E tudo que proibido na terra será proibido no céu, tudo que permitido na terra será permitido no céu. Então avisou os seus discípulos que não deviam julgar, ainda que ele não deviam divulgar que ainda era o Cristo. A partir daí começou a explicar aos seus discípulos que estava destinado a ir para Jerusalém e passar por sofrimentos, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos especialistas na lei e ser morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Até comigo, é maravilhoso. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso não há de acontecer. Mas Jesus, voltando-se para ele, respondeu o que, gente? Vai para trás de mim, Satanás. Vocês estão entendendo? Que um cara que ele acabou de ser usado por Deus, ele acabou de ter uma revelação de Deus, dona Berenice. Ele acabou, a boca dele acabou de proferir uma sentença da parte de Deus. No próximo segundo, a boca dele foi emprestada para o diabo. Porque na vida, queridos, a gente é volátil. E a gente tem que entender isso e surfar nessa onda. Ah, já, você quer que eu seja inconstante? Não, eu quero que você aprenda que o fato de você ter momentos idas e vindas na sua vida, você saber se posicionar em cada um desses momentos. Eu não quero que você saia daqui iludido achando que eu nasci assim, vou morrer assim,
Gabriela. Por que não? Por que não? O que isso tem a ver com... Vocês têm ideia? Olha só que interessante. Até a revelação é passageira. A Bíblia é a única revelação que veio da parte de Deus, que ela é imutável. A Bíblia, tia Fátima, é o único que não cai nenhum tio da letra. Quando a terra se extinguir, quando o sol parar de dar sua luz, ainda assim a revelação de Deus estará presente. Mas toda a revelação extra-bíblica, ela é local, ela é pessoal e ela é passageira. Porque às vezes não, porque foi Deus que revelou. Deus revelou. Só que aquilo foi para um período. Já aconteceu. E a gente às vezes fica já agarrado em certas coisas, esperando que vai sair mais alguma coisa dali. Você quer ver um exemplo? Uma vez o pastor disse que eu e o Gleice trabalharíamos juntos. Nós trabalhamos juntos, que é uns 10 anos. Por aí, uns 10 anos. Se a gente estivesse trabalhando junto até hoje, possivelmente estaríamos divorciados, ou um lemiere e outro na cadeia. A gente teria se pagado. Mas aquilo foi uma revelação do momento. E foi uma bênção esse momento. A gente conseguiu construir um patrimônio, a gente conseguiu fazer uma coisa. Glória a Deus por isso, mas passou. Você quer ver? Já que gosta, ó. O César Castellano, pastor lá na Colômbia, as igrejas dele sofriam com uma milícia que explodia igrejas. Então Deus dá uma revelação para ele, para que as pessoas se organizassem em células dentro da igreja. E aí alguém traz isso aqui para o Brasil e faz o tal do encontro tremendo. Gente, que bagunça isso foi. Que bagunça isso foi. Começou a fechar um monte de igreja, um monte de pastor falando, esquece o que eu preguei. Olha que fanfarrão, Oscar. Deu de 20 anos de ministério, esquece o que eu preguei até hoje. O negócio é Jesus. 20 anos. Você está há 20 anos se enganando as pessoas. Não está, meu irmão. Sabe por que você não está? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Toda vez que você abre a Bíblia, ela vai em direção a alguém. Ela vai falar para o coração de alguém. Então você não está há 20 anos falando à toa. E qual que é o problema então, Jorge? Não foi uma revelação que o pastor César teve? Foi. Só que a revelação foi local, porque eu tinha dificuldade. E a gente começou a trazer isso para cá, dizer que aquilo ali que era o Evangelho de Jesus. Esse que é o problema. Quando a gente pega uma coisa, a gente se apega a algo que deveria ser passageiro, que não é nosso, e a gente fica esperando aquilo a vida inteira. Gente, e nós somos, como diria o profeta Raul, nós somos metamorfoses ambulantes. E há períodos da vida que também são metamorfoses ambulantes. O que está querendo dizer? Você não vai ter essa tristeza para sempre, irmão, isso vai passar. Você não vai ter esse momento ruim para sempre, isso vai passar. Não se apega a isso, irmão de Jesus. Eu estou com muita falha no meu caráter, não se apega, você não é isso. Você não é isso. Nesse momento eu sou terra seca, tudo bem. Mas o semeador que lança a semente é o mesmo que prepara a terra. Pensa comigo. Se aquela terra à beira do caminho fosse trabalhada, a semente teria surtido seu efeito. Se aquela terra que era dura tivesse sido trabalhada, possivelmente ela teria surtido. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não importa o tipo de terra que você é, o Senhor tem um poder para te preparar. Só se permita, sabe, só não se apegue, não ache que a vida é só isso, porque Deus tem o melhor para você. Você está passando por um período difícil, Deus vai transformar esse período em um período de paz. E eu vou viver um período de paz para sempre? Não vai. Não vai. Daqui a pouco é outro período, daqui a pouco o Ismael vai com uma doencinha, e aí a gente vai orando, a gente vai ajudando como pode, e daqui a pouco o tempo de bonança. Ele já está andando, já está fazendo bagunça, daqui a pouco vem um problema de novo. Porque a vida da gente é cíclica, mano. A vida da gente é cíclica. Ela é cíclica. Você quer ver um exemplo? E é onde eu achei que o texto era mais difícil, é onde a Bíblia me surpreendeu. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8 aí. Para a gente exemplificar aquilo que a gente está falando. Atos, capítulo 8, versículo 26. O Filipe, o evangelista, encontrou um negão, Oscar. Leia isso não. Vamos lá? Capítulo 8, versículo 26.
O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-se e vai para a banda do sul, ao caminho, e desce a Jerusalém para a casa que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, morder-o-morde, cantasse, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse Filipe: chega-te a este carro. O Espírito disse a Filipe: chega-te a esse carro. E correndo, Filipe viu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? E disse: como poderei entender se não há quem me ensine? Repare bem, entendes o que lês é o quê? É terra no meio do caminho. É o sentimento da ignorância. Você sabe o que é ignorância? Sabe? Falta de conhecimento. Normalmente a gente atribui ignorância quando alguém dá uma resposta atravessada na gente, né? Fala assim: que cara é ignorante. Foi essa semana na semana do Lucas, está morando na coluna, né? Aí o Lucas está morando na coluna. Eu falei assim: ele engatinhou quando era criança? Ela falou: não, ele lembrou de dela. Eu falei: não, cada fase da vida da gente, ela não pode ser pulada nem interrompida, porque isso faz parte cada fase faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Aí ela perguntou assim: como é que você sabe disso? Aí eu, gentil, usado por Deus, lembra do Pedro? Usado por Deus, eu falei: sou professor de educação física. Aí o que ela me explica? Ela falou comigo assim: como você é sábio, como você é lindo, como você é instruído, não, como você é ignorante. Aí lá fui eu, lá vai então arrependido, com o seu urso e rabo das patas, pedir desculpa pela minha ignorância. A gente acha que ignorância tem a ver com o modo de tratar, mas não é falta de conhecimento de causa. E quando a gente vê esse eunuco aqui, o que estava acontecendo com ele? Ele não sabia. E por que ele não sabia? Porque não tinha ninguém que ensinasse. Mas vamos continuar lendo. Entendes o que lês? Versículo 31. E ele diz: como poderei entender se não há quem ensine? Rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe estava escrito: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante da tosquia, assim também não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe abriu a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Indo-nos pelo caminho, chegaram ao pé de água. E disse Filipe: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é nisso se creis no meu coração. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou para o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Olha a nossa síndrome de Gabriel indo por água abaixo. O eunuco era a terra à beira do caminho. Por quê? Porque ele não entendia o que ia. Até que veio Filipe, semeou a semente e preparou a terra. E de um instante para outro, aquele homem que era a terra à beira do caminho, tinha fácil, se torna terra fértil. Ao ponto que Filipe o batiza. Um homem estranho, vindo de outro costume, vindo de outra cultura, que normalmente para a gente isso é escandaloso, né? Como é que Filipe batizou o cara se não deu curso de batismo nele já? Ele não passou por discipulado, porque a gente, na nossa religiosidade, a gente se escandaliza com umas bobeiras, né? Quando a gente vê Jesus expulsando os demônios do Gadareno, e aquele homem, na presença dele, cemitério, acorrentado, sujo, fedido, barbudo, e aí Jesus ora por ele, repreende os demônios, e aí a Bíblia diz que quando Jesus está com seus discípulos indo para atravessar o mar, está ele sentado, bonito, barbeado, cheiroso, de terno e gravata. E aí Jesus pergunta: o que você está fazendo aí? Vou fazer o curso de discipulado. Você é um pastor, você é um profeta. Jesus fala: pula daí, vai contar aos teus as maravilhas que Deus fez. Tem gente que às vezes fica escandalizado com umas coisas dessas. Tipo, Filipe vai e batiza. Como que batizou o cara, o Matinho? Não faz sentido. Tinha que ter passado por um curso de batismo, não tinha? Tinha que ter passado por um período de discipulado. Mas o Evangelho, amado, vai muito além da nossa religiosidade. O Evangelho de Jesus, ele nos convida a frutificar. Isso tem que ir além da nossa religiosidade. Isso tem que ir além da nossa vida aqui.
cotidiana, isso tem que transparecer em todos os segmentos da nossa vida. Para terminar, eu gostaria de chamar você para a seguinte análise. Vamos pensar junto? Tia Fátima, acabamos de plantar uma macieira, e a macieira cresceu. E ela tem galhos verdejantes. E aí começou a dar maçãs. E a maçã, o que acontece com a maçã, Tia Fátima? Ela fica madura aí, cai. E depois que ela cai, o que acontece com aquela maçã? Apodrece. E depois que ela apodrece? Não entendi. Fertiliza a terra. Fertiliza a terra. Mas para que fertiliza a terra? Para nascer novas macieiras. Porque tinha uma semente ali dentro. Então vocês estão dizendo que a gente, quando se permite ser plantado, se permite frutificar no Espírito, nós nos tornamos os novos semeadores, é isso? Então está querendo dizer que a árvore é o semeador da natureza. E assim surgiram as florestas, não é? Porque não tinha ninguém para plantar as florestas, tinha? Em outras palavras, gente, o que o Senhor nos tem chamado é para sermos semeadores. O que o Senhor nos tem chamado é para darmos frutos, porque quem dá fruto também frutifica. Até as aves do céu, quando pegam as frutas, levam para longe, se alimentam e aquela semente vai para longe. Às vezes você vê assim, minha semente vai ficar só aqui, tudo que eu fizer vai ficar só aqui, não vai. Não vai. Às vezes simplesmente uma semente se lançou na vida do seu filho. E você fala assim, isso não vai dar em nada. Isso daqui lá na frente frutifica sem problema. Porque a gente normalmente entende como frutificar só o que a gente faz aqui. Mas frutificar é quando a gente se torna doce. Frutificar é quando a gente se torna gostoso. É quando as pessoas vêm até a gente, não fogem da gente. E o convite de Jesus, o convite do Evangelho, o convite que Jesus nos faz através dessa palavra é essa. Sejamos frutíferos. Sejamos frutíferos de maneira em que nós nos tornemos semeadores na vida das pessoas. Então, o convite que eu queria fazer, deixar para todos nós, é que em 2026 a gente se permitisse trabalhar com a Espírito Santo. Para a gente não entendesse que a gente é simplesmente um tipo de terra. E se você for uma terra ruim, se permite o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Permite o Espírito Santo frutificar, fazer com que o seu coração se torne uma terra boa para frutificar. Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para frutificar em Deus. Nós fomos chamados para atrairmos pessoas até a gente. Isso tem que ir muito além da nossa religiosidade. Para encerrar, tinha conhecido trabalhar no ABC. Tia Fátima de repente já conheceu ele, chamava Cacá. Eu sei que você trabalhou lá mesmo. E chamava Cacá, né? Lá da Assembleia. E as pessoas falavam assim, esse cara é um cara de Deus. E me perguntam por que as pessoas falavam que ele é um cara de Deus. Porque ele era um cara que papagaiava o tempo todo sobre a Bíblia. As pessoas olhavam para o Cacá e diziam assim, esse cara é um cara muito amoroso. Esse cara é um cara que trata todo mundo com amor, com amor. Esse é um cara que respeita todo mundo, desde os mais novos até os mais velhos. Porque, dona Berenice, a Bíblia nos ensina o seguinte: Jesus disse o seguinte: sereis conhecidos, meus discípulos, quando falardes em língua estranha. Sereis conhecidos, meus discípulos, quando profetizarem, né? Sereis conhecidos, meus discípulos, quando o som sai até o pé. Sereis que todo isso faz parte da minha cristã, tá, gente? Se se der do jeito que você quer, entenda. Mas o que Jesus disse é que nós seríamos conhecidos como seus discípulos quando nós nos amássemos como Ele nos amou. E frutificar no Espírito é amar ao próximo, a ponto de nos doarmos a Ele. Então eu queria deixar esse convite para você. E para 2026 a gente não seja terra seca. E para 2026 a gente não seja terra que as riquezas, que os cuidados da vida sufocam. Mas que nós sejamos, ou não sejamos que nos permitamos que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós sejamos que frutificam. Porque toda árvore que é plantada e frutifica, ela se torna semeadora. Amém? O Espírito Santo faz infinitamente melhor o seu coração. Que você possa ter
entrar nesse 2026 com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de crescer e frutificar no Evangelho. Bem? Queria passar para o nosso irmão Carlos, eu quero que passando por Jardão, vai ministrar a Santa Ceia.